sejam bem-vindas a mais um Pod Elas em Equilíbrio. E hoje aqui com a minha dupla, Ciara, nós queremos apresentar para vocês quem é a nossa convidada linda, maravilhosa de hoje? Maravilhosa, gata, inteligente, empreendedora. Tudo de bom. Que mulher, hein? Que mulher. O nome dela é Larissa Weisheimer. Weisheimer, Gente, eu deixei pra ela falar, porque realmente eu não ia conseguir pronunciar esse sobrenome. É o que? Alemão? Alemão. Não, mas eu já sei, já tenho que soletrar, já tenho que pronunciar. É difícil mesmo. Lari, conta pra gente o que você faz, ao que você se dedica e por que você se dedica ao que você se dedica. Olha, vamos lá. Bom, gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz, muito honrada por participar do podcast. Amei o convite, tô amando estar aqui. Hoje estou muito feliz, eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Amei muito. Espero que todo mundo goste. Vamos gostar. muita entrega de conteúdo bom aqui, vai agregar bastante. Que bom. Bom, o que eu faço, né? Eu tenho alguns programas de emagrecimento, então eu sou mais empreendedora do que nutricionista, as pessoas confundem. Então, eu tenho programas de emagrecimento porque eu compartilho o meu conhecimento, as coisas que eu aplico na minha vida, eu resolvi compartilhar com o pessoal que me segue. Falei, gente, um dia eu resolvi compartilhar algumas dicas, algumas receitas. Eu falei, vamos ver se a galera vai gostar. Aí começaram a gostar, começaram a me seguir. Eu falei, vamos transformar isso em algo profissional? Aí sim, eu transformei em programas de emagrecimento. Então, hoje, o meu foco é realmente passar essa informação de forma profissionalizada para as pessoas conseguirem chegar nos seus objetivos. E quando que foi isso? Como é que foi esse início para você? Esse início, na verdade, eu sempre fui, assim, do mundo da saúde, do mundo fit, porque, sei lá, desde criança eu sempre gostei disso. Eu acho que a minha maior influência, assim, foram os meus pais. Eu sou do interior, então aquela casa que tinha um quintal cheio de frutas e chás e alimentos naturais. Então, eu já vim, assim, sei lá, com essa criação bem saudável. Que legal. Comecei a treinar muito cedo, comecei a treinar com 15 anos, comecei a fazer academia, musculação. Então, já é uma coisa que foi vindo, assim, de mim. Já fez parte da tua construção, da tua essência. Isso, foi, exatamente. Então, assim, eu acho que o incentivo dos meus pais foi essencial, né? E aí, eu também trabalhei como modelo por muitos anos. Então, eu vim para São Paulo novinha, com 18 anos. E aí, no mundo de modelo, você é obrigada a entender de dieta, né? Então, você acaba entrando nesse mundo de qualquer forma. E aí, eu fui entendendo. Eu sempre gostei muito, então eu fui estudando nutrição. Resolvi estudar na faculdade também, nutrição. E aí, a partir disso, eu comecei a compartilhar com as pessoas. Então, na verdade, em 2020, eu comecei a compartilhar mesmo, assim, de forma... uma forma mais prática para as pessoas entenderem, através de receitas primeiro e através das estratégias que eu gostava. Eu fui conhecendo o jejum intermitente, conhecendo a dieta cetogênica, aplicando na minha vida, e aí eu comecei a compartilhar. E aí as pessoas se conectaram, então, justamente com isso, né? Com a tua essência, com essa naturalidade de fazer, né? Sim, é uma coisa que eu gosto muito, então... Eu sempre fiz isso, né? Como eu falei, desde criança eu já gostei muito. E aí, depois de adolescente, adulta, eu continuei com esses hábitos. E aí que é legal, né? Quando a gente compartilha o que a gente gosta, que eu acho que funciona também. Compartilha que multiplica. Exatamente. Que tal? Claro. Conta mais, como é que é ser empreendedora no mundo digital? Quais são os seus maiores desafios? Eu gosto muito. Eu acho que, assim... Gosto tanto da parte da saúde, do conteúdo que tem a ver com saúde, mas eu gosto muito também da parte do empreendedorismo. Amo. Então, também é um assunto que eu adoro falar. Ai, que legal. Eu amo. E aí, eu sou formada em marketing, então também trouxe... Já tem olha só! Uma sinergia. Olha só, que legal, não sabia. E a gente usa pra gente, né? Com certeza. Pro nosso trabalho. E quando eu fiz a faculdade de marketing, eu pensei exatamente isso. Eu pensei assim, um dia eu vou usar para minha empresa. Então, hoje eu uso realmente para minha empresa, para o meu negócio. E aí, junto com a nutrição, né? Com a alimentação saudável e as dicas. Então,
eu amo esse universo. E tem, obviamente, a parte difícil, porque você está sempre no risco. Você nunca sabe se aquilo vai dar certo ou não. Então, você tem que saber lidar com o risco. Né? A gente está na internet, a gente cria um conteúdo que a gente fala, meu Deus, isso é maravilhoso. Aí, de repente, nossa, não tem... Flopou. Não Exatamente. conectou, gente, e agora? Mas tem que saber lidar com esse risco e gostar muito. Eu acho que também faz parte a gente gostar disso, né? Requer uma constância, né? Constância. A gente vê isso, né? Total. E esse fato da gente ter que se expor muito nas redes sociais, como é isso pra você? Tu se expõe, assim, tua vida pessoal também? É mais a parte profissional? Tu é bem intencional? Como é que funciona isso? Não, eu não exponho muito a minha vida pessoal. Eu até quero começar a falar um pouco mais sobre mim, para as pessoas me conhecerem mais, a Larissa mesmo, e não só a Larissa que fala de cetogênica, de jejum, mas é porque realmente eu sou uma pessoa mais fechada nesse sentido, na vida real também. Só que eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? Têm vontade de saber como é que eu penso sobre determinado assunto e tudo mais. Então, eu tô, aos poucos, mostrando um pouquinho mais de mim, mas se olharem o meu Instagram, vão ver só dicas e receitas e fala de jejum, só a parte profissional mesmo. Então, eu acabei escolhendo não me expor muito da minha vida pessoal, porque hoje em dia a internet é complicada, né? Então, se as pessoas já dão muitas opiniões diferentes sobre um assunto que é, por exemplo, o jejum intermitente, que já vira uma polêmica, quando você coloca a sua vida pessoal, aí complica mais ainda, é mais difícil. Mas eu acho que faz parte também, né? Tem que saber lidar com exposição, não tem jeito. E tem alguma coisa, assim, da tua vida pessoal que hoje, aqui, você poderia revelar pra gente? Alguma coisa que já... Ela tá querendo puxar da tua vida quero pessoal, hein? Eu quero saber um pouquinho mais, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Então, oportunidade, que de repente alguma coisa, algum hobby, alguma coisa que tu goste, que nunca, de repente, tu falou na tua rede social, de repente, a oportunidade de começar a falar um pouquinho sobre isso aqui. Olha, tem uma coisa, eu tava pensando, o que será que eu vou falar, né? Mas tem uma coisa muito legal que eu falei pra vocês agora há pouco, que eu gosto muito de um lado mais místico, que é de lei da atração, que são esses assuntos assim... Eu não falo muito sobre isso, porque não tem a ver com o meu conteúdo hoje, né, de alimentação. Mas hoje mesmo eu fiz uns stories falando sobre a lei da atração, a força do nosso pensamento, que os nossos pensamentos são gatilhos para a gente entrar em ação. Então, eu acho que isso é legal. É uma coisa que eu não falo muito, mas é legal falar sobre isso, porque eu acho que ajuda. E eu acho que tem a ver, sim, porque, por exemplo, se a pessoa almeja ter um estilo de vida melhor, emagrecer, enfim, ela já pode começar a praticar a lei da atração. Dá para trazer muitas coisas de dentro da parte da lei da atração, sintonização dos teus pensamentos, aquilo que você quer, planejamento, foco, né? Decisão, foco, fé, planejamento, merecimento. Então, dá para trazer todo para dentro dessa área do emagrecimento. Eu quero emagrecer. Por que eu quero emagrecer, né? Já traz toda essa psicologia. Porque os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Não adianta a gente querer emagrecer e se olhar no espelho todos os dias, se olhar e dizer, eu tô gorda. Exatamente. Eu tô gorda, eu tô feia. Eu tô gorda, eu tô né? feia. Sim, você está gordo, está feio, porque você está repetindo padrões para você, pro teu subconsciente. E fica validando aquilo que você acredita. Essas crenças, que na realidade você não é nada, você está desta forma. Mas nada melhor do que a Larissa aqui, com o programa dela, com todo o conteúdo, para ajudar nessa questão, né? Da melhora da aparência, do emagrecimento, foco. Sim, e na verdade, quando eu comecei na internet... que foi em 2017, eu comecei a compartilhar conteúdos. Aqui começou a dar certo mesmo em 2020, final de 2020. Então, pandemia? Um tempo, viu, eu gente? dei muito erro. Foi da noite pro dia. Demorou uns 3 anos, então, até demorou. realmente vingar. Então, se você tem esse sonho também de se tornar uma influenciadora grande, que nem a Larissa, que a Larissa é top, viu? Então, tem que persistir, né, Lari? Sim. Não, eu sempre falo assim... Persistência. Eu dei muito errado até dar certo. Eu sempre falo isso, né? Porque eu comecei a compartilhar conteúdo em 2017. Eu fui até mudando meu nicho. No início, eu falava bastante sobre isso, sobre os nossos pensamentos, sobre nossas crenças. Eu falava sobre isso. Eu falava sobre autoestima, então eu não falava especificamente ainda sobre alguma dieta. Então, eu fui mudando meu conteúdo. Só que é difícil, a internet é difícil. Então, de 2017 até final de 2020, eu ia tentando e não desistia. E aí que foi a minha virada mesmo, quando eu descobri realmente o meu nicho, que eu falei, não, eu gosto disso daqui, eu vou compartilhar. E as pessoas começaram a gostar.
Aí que começou a dar certo. Que aí que deu certo mesmo. Que eu falo assim, foi ali a chave. Foi julho de 2021, que eu lembro porque foi um dia muito marcante, assim, que um vídeo meu viralizou muito. Eu falei, meu Deus do céu, eu ganhei, sei lá, uns 100 mil seguidores em 2 semanas. Eu falei, gente... 100 mil Compartilha com a seguidores gente qual em foi. 2 semanas lá. Foi. E assim, tu faz tráfego pago, alguma coisa assim? Ou é só Agora. orgânico? Agora tá. faz um mês que eu comecei, mas Nossa. até um mês atrás eu não fazia Parabéns. nada. Gente, incrível o teu trabalho. Eu sou muito fã. Ai, E obrigada. você vê que foi difícil até você encontrar o equilíbrio. Foi Não, bem você- difícil. Eu fiquei muito desequilibrada. Mas depois E que você assim- encontrou que você amava e realmente seu Exato. propósito, vou fazer isso aqui, você encontrou um ponto de equilíbrio, né? Sim, hoje sim. Mas é isso, eu acho que a gente acaba desequilibrando várias áreas da nossa vida até a gente conseguir conquistar o nosso objetivo. E aí, infelizmente, né, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Saúde nunca pode abrir mão, mas às vezes abre mão. Eu abri muito mão, assim, de festas, de amizades, sei lá, eu ficava em casa Mudança de estudando, ciclos, né? mudei completamente No que focada. você queria. Uhum. Exatamente. Então, foi uma fase difícil, bem difícil, desses 4 anos, assim, que eu fiquei ali tentando. Porque eu vim de uma profissão completamente diferente antes, né? Eu trabalhei como modelo por 12 anos. Nossa. 12 anos. Então, ou seja, nunca tinha feito nada diferente disso, que eu cheguei em São Paulo e trabalhei com isso por 12 anos. Aí, aquela velha história da crise dos 30. Eu cheguei com 30 bateu ali, eu falei, meu Deus do céu, chega, pra mim não dá mais, quero fazer outra coisa. E ali comecei, né? Comecei e aí Entrou deu a certo em veia 2021. empreendedora. Nossa, Foi. Não, gente, eu admiro muito a Lari, assim, eu percebo porque eu te acompanho, sei lá, acho que já faz uns 3 anos, né? Faz. E eu vejo a Lari ali persistente, gravando, como é que é essa questão de realmente se expor, assim, você não se incomodava de abrir a câmera ou foi um exercício que tu foi fazendo para ir se soltando diante das câmeras? Porque eu te vejo muito solta, muito descontraída, como é que foi isso para você? Eu não tive dificuldade com câmeras porque eu era modelo. Então, assim, verdade. eu já estava tava mais acostumada. E, na verdade, eu era modelo comercial. Então, eu fazia muito comercial de TV. Quando a gente fala modelo comercial, eu não era modelo de passarela, sabe? Aquela modelo que faz Fashion Week, essas coisas, não. Por conta da minha altura, não tenho altura para isso. Então, eu era modelo comercial. Eu fazia muitos comerciais de TV. Eu comecei assim, na verdade. Então, assim, eu já comecei a aprender a lidar com câmera desde muito cedo. E aí não foi esse o problema para mim nessa minha transição de carreira. Na verdade, abrir uma câmera e falar era tranquilo. O problema era, assim, as coisas que eu estava falando eram muito diferentes do que eu estava vivendo até meus 30 anos. Como assim? Por exemplo, eu comecei a falar de mudança de crenças, de paradigmas, de você... O seu gatilho é o pensamento, como mudar um pensamento, o seu comportamento. Eu comecei a falar de compulsão alimentar. Então, eram coisas que eu não falava quando era modelo, né? Sendo modelo, você só faz o seu trabalho e vai embora. Você não fala de coisas mais profundas, né? No trabalho, pelo menos. E por que você começou a falar de compulsão alimentar? Porque eu vivi muito. Só que, assim, eu só descobri que eu tinha compulsão alimentar, que isso realmente era um transtorno, em 2018. Então, foi tarde que eu descobri isso, né? Mas quando começou? Teve um Nossa, início? Tu lembra desse início? Sim, desde criança. Eu sempre falo, assim, com os meus pais, até hoje, quando a gente se encontra, hoje a gente dá risada, né? Porque já passou. Que bom, né? Mas- Graças a Deus. Mas a única vez que eu fiquei internada na vida, porque eu era uma criança saudável até, assim. E aí, só que eu fiquei internada num Natal, quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, porque eu comi tanto chocolate. Foi uma compulsão. E naquela época a gente não tinha noção dessas coisas, né? Então eu comi tanto chocolate. Achava até engraçado, né? Nossa, comeu tanto que passou mal. Exatamente. Daí eu fui Uau. internada, assim, no Natal, dia de Natal mesmo. Meus avós foram me visitar e tal. Então, assim, depois que eu comecei a entender o que é compulsão alimentar, né? Quais são os gatilhos, qual que é a diferença de compulsão para apenas um exagero, que tem vezes que a pessoa exagera e fala, eu tô compulsiva. Não, é diferente. Compulsão alimentar é quando você come a casa inteira e ainda quer mais e sai para comprar e é realmente uma coisa incontrolável. E é emocional. É comendo seus pensamentos. Exatamente. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, come suas emoções. Então, qualquer emoção negativa que você tem, às vezes tem umas que são piores. Por exemplo, uma carência,
um vazio emocional, uma ansiedade. Muita gente tem ansiedade. Nossa, muito. Então, Mal são do século, eu diria, né? total. E o que é mais fácil de você abafar esse sentimento? É a comida. Então, é fácil, é barato, tá acessível. Compensação. Compensação. Então, eu fui começar a estudar também sobre isso em 2018. Eu falei, nossa, eu tenho compulsão alimentar. Então, não foi algo que o mundo da moda que gerou em ti, assim? Não. Foi uma coisa que já vinha... Já era meu. Mas tu acha que o fato de tu trabalhar como modelo, isso acentuou ou não? Eu acho que não, pelo menos não no meu caso, porque eu já tinha. Então, depois que eu fui estudando, eu fui percebendo como eu já tinha desde criança. E só que no mundo da moda é complicado porque você não fala muito sobre isso. Por isso que eu disse que o complicado depois de eu abrir uma câmera e falar sobre isso é porque as pessoas não falam sobre isso. Todo mundo sabe que existe alguns transtorninhos ali, mas ninguém fala. Exatamente. Não fala porque tem vergonha, principalmente. Então, e outros transtornos também, como anorexia, essas coisas. Mas ninguém fala. Pelo menos na minha época, ninguém falava. Então, ficava naquela coisa com vergonha, porque, obviamente, o peso mudava. Porque, às vezes, eu tinha episódios de compulsão de uma semana inteira. Uau! E aí eu engordava, sei lá, 1, 2 quilos, 3 quilos, sei lá. Ficava inchada. E aí isso era um problema, sendo modelo. Porque aparecia, né? Então, eu comecei falando sobre isso na internet. E aí eu falava mais sobre essa parte emocional e depois eu fui migrando para a parte da dieta, da cetogênica, do jejum, porque também foram estratégias que me ajudaram com a compulsão alimentar. Porque aí não tem os gatilhos, né? Do doce, a pessoa não que tem tem... em casa, já nem comprava. Não, Ter ali mas não na tem até geladeira. hoje. Graças a Deus, hoje faz 1 ano ou mais, assim, que eu não tenho nenhum episódio. Ai, então, graças demorou a Deus, para eu que conseguir bom. curar, assim, Uau. sabe? Mas é algo que você tem que se trabalhar, assim, para Se sempre. policiar pra sempre. E você acha pra que você sempre. encontrou um ponto de equilíbrio nesse se policiar para sempre, ensinando as pessoas? Você traz isso pro teu cotidiano, pro teu dia a dia. Total. Foi assim. Na verdade, tem Como- até uma amiga que fala para mim, que é uma terapeuta, que ela fala assim, Lari, você ajudou as pessoas se curando. Uau, que lindo isso. Porque eu comecei... primeiro, eu perdi a vergonha de falar sobre isso. Imagina, eu morria de vergonha de falar que eu tinha compulsão alimentar. Porque eu achava que era vergonhoso, era feio, eu achava que era assim... eu que não sou disciplinada. Uma fraqueza. Tá. Exatamente, a gente pensa isso. É uma fraqueza, porque como assim que eu não consigo me controlar com doce, com comida? E aí, depois que eu entendi que isso realmente era um problema que eu precisava tratar, eu comecei a compartilhar, comecei a falar. E aí, isso Novamente, ajudou a muitas gente pessoas. traz aquele ponto, né? Aquela coisa que você mais quer esconder, aquele ponto, né? Que você tem Que vergonha dói. e que dói. É esse o ponto que você precisa Exato. mostrar, demonstrar, criar voz, Uhum. né? Se abrir para poder ajudar outras pessoas, porque não estamos sozinhos, não somos únicos, né? Não, Exatamente. com certeza, tu tá ajudando muita gente. Inclusive, eu queria até te perguntar, como é que tu conseguiu sair dessa, assim? Primeiro, muita terapia. E também eu tive que entender que eu tinha isso. Porque, às vezes, a pessoa não sabe. Eu acho que isso acontece muito. As pessoas pensam que é só um exagero. Eu que sou a culpada por esse exagero. Então, eu pensava isso. Você se culpava, então? Nossa, quem tem muito. compulsão alimentar se culpa demais. Aí é um ciclo repetitivo. Porque você tem um episódio, você não consegue controlar. Porque não tem como Se controlar. sente péssima. Aí você come a casa inteira, se sente péssima, porque além de fazer mal, obviamente, porque são alimentos ruins, né? Geralmente Aí... não é com brócolis, Não, né? eu Tipo, sempre com- falo, ninguém tem compulsão Ninguém com tem brócolis. por brócolis. Aí você come várias porcarias, aí você se sente mal por não ter conseguido ter controle, autocontrole. E aí depois se sente mal porque você vai engordar, porque não tem como não, porque é muita caloria. E aí, por você se sentir mal, você acaba comendo mais. Porque aí você tá de novo com aquele sentimento negativo, e aí você quer de novo tirar aquele Já falou, sentimento. já chutei o balde, já não Exato. adianta. E aí eu consegui sair disso. Primeiro, quando eu entendi que era um transtorno e não só uma falta de disciplina, né? Uma fraqueza minha. E aí eu fui tratar isso. Eu faço terapia até hoje, eu amo fazer terapia. Então, eu faço muita terapia. Eu li muitos livros de psicologia, então por isso que é um assunto que eu também amo muito. Eu li muitos livros de psicologia. Aí eu fui para tudo. Eu fiz coaching, que também foi Que maravilhoso. legal. Aí eu fiz vários cursos de neurociência. Então, eu fui buscar me entender para entender
como que eu poderia resolver isso. Então, é se conhecendo, só se Não, e eu conhecendo. me conecto muito com isso, por isso que eu falei, eu acho que elas vão se dar bem, porque a gente tem essa energia, assim, a gente tá em busca desse autoconhecimento, desse crescimento, então, por isso que eu tô tão feliz, assim, de estar reunindo vocês duas aqui hoje também. Feliz. Que bom, eu também, muito feliz. Que gostoso. E aí, o que a gente tem pra mandar de pergunta aí pra ela? Agora vamos sair da zona do, como é que é, do pessoal, vamos entrar da parte da cetogenia que fala? Cetogênica. Cetogênica, da parte da Isso. cetogênica. Fiquei curiosa, então a dieta cetogênica, low carb, foi justamente por causa da tua compulsão alimentar, então veio todo esse retrabalho, esse redesenho do que vou comer, não vou comer, venho daí, né? Sim. Mas conta um pouquinho pra gente sobre esse teu curso, essa metodologia sobre a cetogênica. Tá. Então, eu comecei a estudar sobre cetogênica, eu lembro que foi mais ou menos 2018 mesmo. Nesse período, quando eu descobri a compulsão Só alimentar. explica pro nosso público o que é uma dieta cetogênica. Cetogênica. Tá. Bom, vamos lá. Dieta cetogênica é uma dieta que você come pouco carboidrato, você restringe bastante os carboidratos e você aumenta a quantidade de gorduras boas. Então, é para você entrar em estado de cetose, por isso que tem esse nome, né? E aí, entrando em estado de cetose, que você faz equilíbrio de alguns neurotransmissores, por isso que eu fui em busca disso, para entender os meus gatilhos, a dopamina, né? Porque, geralmente, quem tem compulsão alimentar é viciado em dopamina. Então, aqueles picos de dopamina, a cetogênica estabiliza. E Legal. aí, então, a cetogênica é isso. É você comer mais gorduras boas... Gorduras boas, não é fritura, óleo de soja, nada disso. É abacate, castanhas, coco, TCM. Então, são gorduras muito boas para a saúde mesmo. E aí, baixo carboidrato para você conseguir entrar em cetose. Então, Cetose é quando o organismo começa a utilizar como fonte de energia a gordura. exatamente. A nossa nutri aqui. Complementos, gente, tô amando. Assim, só escutando tudo e já queria... Cadê minha caderneta aqui pra eu poder anotar? E aí você tem 2 programas, como é que é? Fala pra gente. E o outro, vamos lá, porque, né, quando a gente levanta esse tema, né, a gente vai fazer tem a cetogênica, ok, qual das duas eu vou optar? Qual das duas eu quero? Qual é a melhor para mim? Fazer o jejum intermitente? Por que fazer o jejum intermitente, né? Isso vai fazer bem, porque às vezes o que faz bem para mim não faz bem para ti, né? Sim. E aí, como é que você trabalha isso? É individual, é em grupo? Como as pessoas entram para saber qual das duas é melhor? Porque às vezes eu vou procurar, eu quero fazer jejum intermitente, não, mas o melhor para ti é a cetogênica. E aí? Sim. Os meus programas, eles são em grupo. Então, a gente não passa um plano individual para ninguém. Porque, às vezes, a gente já chegou a ter grupos com 800 pessoas. Nossa! Uau. Com 800 pessoas, que era o Fique Fit, que era esse programa de E quanto cetogênica. tempo? 15 dias. Mentira! Peraí, 15 dias de programa. De programa, Tá. exato. Por quê? Na verdade, é o seguinte, como a gente não passa um plano individual, porque aí é só uma nutricionista para passar um plano individual calculado, é um programa justamente para a pessoa aprender a estratégia. É um Legal. aulão. Legal, Exatamente. legal. É um aulão. É como se fosse um curso. Só que aí, para complementar esse curso, tem a nutricionista lá dentro desse curso, que ela fica diariamente tirando as dúvidas das pessoas que estão lá. Que legal. E tem as sugestões de cardápios, que a gente sempre fala, são sugestões. Você pode substituir conforme as suas necessidades, conforme as suas limitações. Às vezes a pessoa não pode comer um alimento ou não gosta, ela tem uma lista para substituir também. Só que a gente sempre deixa claro que você precisa conhecer a estratégia, a intenção é você conhecer a estratégia e testar. Como você falou, não é para todo mundo. A pessoa, às vezes, vai testar e vai falar, não, isso aqui não é para mim. Então, ela vai ali acompanhar junto com o grupo durante 15 dias, ter o suporte da nutricionista, aprender a estratégia, testar a estratégia e sentir se é para ela ou não. Então, mas nesses 15 dias, as pessoas têm muitos resultados. Eu ia dizer, cita os benefícios da cetogênica. Sim. Então, primeiro benefício que as pessoas procuram é emagrecimento, porque é uma dieta que emagrece muito mesmo e emagrece muito rápido. E aí, eu estava falando para vocês antes, né, que o resultado rápido motiva. Muito então, às demais. vezes, as pessoas às vezes Imediatismo também, né? mas as pessoas às vezes
param de fazer dieta porque demora demais para perder 1 quilo. Aí ela fala, ai, meu Deus, estou 1 mês aqui fazendo uma dieta que não perdi 1 quilo. Ai, vou desistir dessa porcaria que não funciona. Pensa isso, né? E a cetogênica, então, ela é uma dieta que motiva muito porque realmente perde peso muito rápido. Claro que esse peso inicial, ele vem muito de água, porque a pessoa está muito inflamada, ela vem de uma alimentação cheia de industrializados, o intestino está ruim, então ela vai perder muito líquido no início. Só que mesmo esse líquido é motivador você perder, porque Claro, quando a gente está demais. inchada, a gente se sente feia, fica Sim. bochechuda, fica com a barriga estufada, então você quer algo que te motive para você continuar na dieta. E aí, bem essa primeira semana, é a semana que perde mais rápido. Nossa, então, imagina ela que fica... máximo, a pessoa se olhar no espelho e dizer, nossa, olha Não, quanto... incentiva muito. Muito. Cara. Nossa, demais. E aí, como ela passa a fase mais difícil, que é a primeira semana, né? Para você mudar os hábitos da primeira semana, é a mais difícil. Falar, ai, meu Deus, não quero e tal. E como na primeira semana é a semana que tem resultados mais rápidos, então ela tá motivada para continuar na segunda, para Legal. continuar na terceira. E aí que ela vai começar a perder muita gordura. Que aí entra em cetose, que é justamente essa transformação do metabolismo, que ele passa a queimar gordura como fonte de energia, não só carboidratos. E aí emagrece muito rápido. Então, e aí esse programa é o Fique Fit Desafio, que é o programa que é sobre cetogênica. E Aí mais tem ou o menos outro quantos também. dias... Ai, rapidinho, né? Mais ou menos quantos dias as pessoas começam a entrar em cetose, só para nossa audiência entender? Não tem um dia específico para todo mundo, né? Cada organismo é de um jeito, mas em média 3 dias, porque é o tempo que o corpo Rápido. leva, é rápido. É o tempo que, se você fizer tudo direitinho. Direitinho. É, tem que fazer tudo direitinho. Pode, mas está procurando, né? Entrando num programa para isso, em fazer, né? É, mas é rápido, 3 dias. E aí tem até algumas sugestões que a gente dá que até aceleram esse processo. Alguns suplementos. Por falar em suplemento, Mariana... Falar em suplemento! Tem presentinho, hoje tem, hein? Amo. Esse é um suplemento alimentar, ele tá pronto. É um sachêzinho de 35 gramas de chocolate com pimenta e tem Nossa. 8 ativos dentro da composição. Gente, amo. Então, ele é simples, prático, super saboroso, né? Muito Vamos fazer um delicioso. merchan aqui pra mim Muito, agora? gente, Não, maravilhoso. vamos lá. Ah, eu amo. Olha, então é um presentinho pra claro, você. Gente, Já aproveita delícia. e põe nas suas receitinhas, Já aí que tu vai quero, Já com cria uma certeza. receitinha de um bolinho de banana, fit, Amei. compartilha conosco, assim. Gente, olha, chocolate com pimenta. Deixa eu ver. Arginina, taurina, cafeína. Olha, é como se fosse um pré-treino, então. É. Também pode ser usado como Gente, proteína. maravilhoso. Ele foi criado justamente para gerar movimento, né? E para as pessoas que têm aquela, eu diria, uma certa preguiça, assim como eu, tem tantas cápsulas para tomar por dia, e tem muitas pessoas que ainda enjoam, né? E São eu não muitas consigo cápsulas. engolir cápsula, É então isso ruim vai de ser perfeito pra mim. engolir. Exato, então ele foi criado justamente com esse pensamento, né? Vou tirar tantas cápsulas, eu vou eliminar, né? Que seriam para trazer mais essa energia, disposição. Ele também Delícia, traz tô questão quase da libido. Tomando agora. Vamos Eu não lá. vou dormir. Não vai dormir mesmo. Eu tenho 1 grama de taurina aí, É, aí 300 não dá. de Cafeína. ladinina. Cafeína é um pouquinho. Até. Mas Ai, um cafezinho amei. à noite Um já cafezinho à noite já atrapalha. dava. Gente, Já não maravilhoso. teríamos uma boa higiene do sono, É, né? Então amanhã de exatamente. manhã Amei, gente. Eu já Amei, temos hoje muito tem. obrigada. Hoje Não, já tem vou para o seu experimentar. dia. Amei, Mas já aproveita, obrigada. então, dá a dica de alguns suplementos que ajudam nesse processo É. de cetose. Sim, a gente dá essas dicas justamente para acelerar o processo, né? Então, o TCM. O que é TCM? TCM. Não tô perguntando o que é Tô aqui TCM. perguntando, porque eu sei que a Eu nossa, posso responder. a nossa audiência pode não saber. Sim, não, verdade. TCM é um nome diferente, né? Não são muitas pessoas que conhecem, mas é um suplemento do óleo de coco. É como se fosse uma gordura premium dentro do óleo de coco. Né, para falar de um jeito mais fácil das pessoas entenderem. Então, a gente usa o TCM junto com café, que, sei lá, a gente tem até uma receita que chama Cappuccino TCM, que eu inventei esse nome. Eu amo. Já aproveita e já seguem lá. A gente vai deixar as redes sociais da Lari aqui na descrição desse vídeo para vocês seguirem a Lari e acompanhar todas as receitas Sim. dela. Eu fico babando, né, Lara? Algumas eu faço lá que eu adoro. Ai, você também tá Delicioso. fazendo várias deliciosas lá que eu vi. Então, o TCM é muito bom para quem tá nesse início, principalmente, quem nunca entrou em cetose. Então, é um suplemento que vai estimular a cetose.
glicose, até porque é uma gordura boa, que a gente falou antes, e aí vai estimular o corpo a queimar a gordura como fonte de energia, a absorção dele é muito rápida, o metabolismo dele também, e é uma energia boa para o cérebro também. Ah, olha só que legal. Exato, porque todo mundo pensa, cérebro só usa carboidratos. Depende, se você entrar em cetose, o próprio corpo vai produzir a glicose, enfim, aí é uma parte aqui, um mecanismo. Então, o TCM, ele ajuda bastante, ele estimula. Outro suplemento que a gente sempre indica bastante, sugere bastante, é a coenzima Q10. Ah, legal. Então, também vai dar bastante foco, disposição. A gente fala para aquelas pessoas Ela é boa que... pra pele. E para quem está em efeito platô também. Olha Porque melhora o metabolismo das mitocôndrias. Então, assim... As mitocôndrias que estão desgastadas, Estão sofrendo, desgastadas. coitadinhas. Coloca uma coenzima Q10, dá um up. Exatamente. Aí eu falo bastante também do Morozil, que aí também é um ativo natural, que vai ajudar a lipólise, né? Que é estimular a queima da gordura corporal. Você toma como pré-treino, né? Tomo. O que eu tomo sempre, eu quase todos eu tomo sempre. Mas o que eu tomo mais... Só que aí eu tomo aquele pronto, né? Que eu tomo um super coffee, super café, que já tem o TCM. Ou então o Morozil eu também tomo, que aí depende, tem várias marcas, mas eu sempre tomo. E por falar nisso, fala um pouquinho pra gente como é a tua rotina no teu dia a dia. Minha rotina... Que você acorda, como é que, enfim, até a hora que tu vai dormir, como é que é? É praticamente sempre igual. Que é uma coisa que eu também mudei lá atrás, naquela época que eu resolvi mudar toda a minha vida, que eu não tinha rotina antes. E é muito importante ter rotina, até para o nosso corpo funcionar. Mas é que eu acho que na vida de modelo ter rotina é mais difícil mesmo, né? Não tinha rotina antes, acordava a qualquer hora. Só que hoje, eu até poderia fazer horários flexíveis, mas eu preferi fazer uma rotina igual todos os dias. Porque, assim, intestino, você que é especialista em intestino, meu Deus do céu, se a gente não regula todo o nosso corpo nos horários certos, horário de dormir, horário de acordar, de tomar água, o intestino não funciona. Aquele dia que a gente vai viajar, que a gente fez alguma coisa diferente de manhã, saiu de casa com mais pressa, pronto. Naquele dia não vai no banheiro. Não, é o dia da trava tudo. Total. Eu tô falando do intestino porque eu passei, eu acho que, 30 anos sem conseguir ir direito no banheiro. Sério, guria? Sério, era terrível. Aí eu mudei tudo, eu mudei minha rotina e hoje, graças a Deus, a gente faz de intestino aqui, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então... Primeiro até, né, minha filha? Que às vezes você não tá indo no banheiro... Se você não tá pensando, pode ter certeza. Exatamente. Então, assim, a minha rotina, ela é igual todos os dias. Eu acordo entre 6, 6:30 da manhã, mesmo que eu não tenha um compromisso logo depois, mas eu acordo sempre nesse horário. E acordo até sozinha hoje em dia, assim, sem despertador, que eu já acostumei. Um relógio biológico já. Exato, já tá no meu corpo. E aí, acordo, sempre falo isso também dos meus hábitos. Água, primeira coisa, hidrato o organismo, intestino, agradece. Então, bastante água, primeira coisa que eu faço. E aí, geralmente, eu fico em jejum pela manhã. Então, eu tomo café. Aproveitando, vamos entrar no assunto depois de jejum intermitente. Sim, que é o meu segundo programa, que a gente falou antes, né? Eu tenho o Fique Fit, que era sobre cetogênica, e agora eu tenho o Secar com jejum. Então, você acorda, sua rotina é, você acorda, água e jejum? E jejum, pela manhã, sim. Ou eu tomo só café puro, porque que não aí corta jejum? Não corta, exatamente, não quebra jejum calórico, porque tem 2 tipos de jejum. Aí o jejum calórico, que você não pode tomar nada, não pode ingerir nada que tenha calorias. Então, café, chá, água, tranquilo, pode beber. Então, às vezes eu faço o jejum calórico e vou treinar, eu treino pela manhã também. Ou eu faço jejum metabólico, que aí você pode colocar o TCM, pode colocar gorduras boas, que também não vai quebrar jejum, mas é um outro tipo de jejum, é jejum metabólico. Mas a minha rotina é isso. Então, eu acordo, tomo meu café, minha água, vou treinar, treino umas 2 horas. Uau! Eu treino umas 2 horas. Uau. Mas eu gosto muito também. Que Todos os dias? Todos os dias. Só Faz aquele dia que eu tô muito cansada. Eu faço musculação e 1 hora de cardio. Por isso que demora. Demora. Eu fico 2 horas porque eu não abro mão do cardio porque eu gosto muito. Não então... é à toa, né, minha gente? Eu ter um corpo assim, um estilo de vida saudável, uma musa fit, não é à toa. 2 horas de academia.
Mas é exatamente, eu gosto, assim. É a tua terapia minha também, terapia, total. Eu coloco o meu fone, coloco uma música boa e fico lá como se fosse minha balada. Porque como eu praticamente não saio mais, aí eu falo, a minha balada é aqui. Aí eu vou na academia, treino pra caramba, minha música. E aí minha rotina é isso. Aí quebro o jejum geralmente no almoço. Logo depois de treinar, volto pra casa e tal, e tomo um banho e vou quebrar no almoço. Low carb, geralmente, no meu dia a dia, mas eu como carboidrato também. As pessoas pensam, ai, não come nada, não come besteira. Eu como, sim. Final de semana eu vou, como uma massa, como um doce. Legal. Só que hoje, assim, são exceções, é final de semana. E isso não te gera mais uma compulsão? Não, né? graças a Deus. Meu Deus. Olha, Que juro, bênção. eu sempre falo assim, gente, a melhor coisa que me aconteceu, assim, dos últimos tempos foi eu nunca mais ter tido compulsão alimentar. Mas sabe o que eu acho? É porque tu encontrou teu propósito. Mas eu tenho acho que certeza. É isso. É isso. Porque eu sei É até, isso. assim, quando foi que a gente sente quando vira uma chave, né, dentro de nós. Então, eu senti, assim, que eu falei, meu Deus, agora... Eu sinto que agora eu não vou mais procurar comida para abafar minhas angústias e tudo mais. Que legal. Que foi na metade do ano passado. Então, faz mais de um ano, assim, um ano e pouco. Na metade não, foi tipo abril do ano passado, assim. Então, que eu nunca mais tive nenhum episódio de compulsão alimentar. Que eu posso comer... Hoje eu consigo comer um quadradinho de chocolate 80%. Antigamente, assim, não conseguia. Não conseguia ter o controle. Não né? conseguia. Por isso que eu falei da cetogênica e do jejum. Porque, como na cetogênica a gente exclui muitos alimentos, que são alimentos gatilhos, então não tinha gatilho. Então, eu conseguia fazer uma dieta, sei lá, 15, 20 dias de boa. Só que eu não conseguia fazer uma dieta flexível, né? Que é assim, um pedacinho de chocolate, um pedacinho de doce. Tu não precisaria conseguia. ser o 880. Exato. Contigo funciona mais assim. Até eu conseguir encontrar esse Esse equilíbrio. equilíbrio. Sim. Exatamente. Ô, Lari, e me tira uma dúvida sobre jejum intermitente. É considerado jejum mesmo válido a partir de quantas horas sem Pelo comer? menos 12 horas. 12? Porque é o tempo que o teu organismo vai levar para fazer toda a digestão. Eu já ouvi falar que 12 horas não era jejum, que só a partir de Não, 14 já não. começa... É que vai queimar mais gordura a partir de 14, 16 horas, que aí vai tirar todo o estoque de glicogênio. Então, mas mesmo assim vai levar um tempo, né? Por isso eu falei dos 3 dias. Até você queimar os estoques de glicogênio e começar a queimar gordura, o corpo tem estoques, né? Então vai um tempo, mesmo que você faça um jejum amanhã de 18 horas. Pode ser que você ainda não entre em cetose. Eu sei porque eu faço muitos testes em mim. Eu fiz vários testes em mim. É muito legal. Porque aí eu fazia assim, cetogênica, jejum, mais horas, menos horas. Aí tem um aparelhinho, né, que você fura assim, sai um sanguinho. Que legal. E aí mostra se você está em cetose ou não. Então, às vezes era mais rápido, às vezes 2 dias eu conseguia. Mas geralmente são 3 dias. Isso é cíclico? A pessoa vai e volta, tanto para a cetogênica quanto para o jejum intermitente. É um período, né? Período fazendo, depois para, volta. Jejum eu faço sempre, porque não é uma coisa que vai interferir na sua dieta. Então, o jejum você pode escolher um período que você não vai se alimentar. Pode fazer todos os dias se quiser. Pode intercalar horários, é bom você mudar. Mas cetogênica não. Cetogênica é pontual. Por isso até que o programa tinha 15 dias. Porque não é uma dieta para você fazer para sempre, até porque ninguém consegue, né? Você não consegue fazer para sempre, excluir vários alimentos e tal. É difícil. Então, é para você fazer por um período, para você ou dar uma secada, ou dar uma limpada no organismo, e depois você pode migrar para outra dieta que você achar interessante, né? Ou pode ser uma low carb, pode ser, sei lá, qualquer tipo de dieta que você ou a nutricionista fale que é bom para você. Nossa, eu tô amando esse Eu papo. também, muito. Mas Ai, então, que bom. falando da tua rotina, depois tu almoça, né? Aí tu come depois que horas de novo? Como é que funciona isso? Não tem horário. Não tem, mas não tem uma regra. Não tem uma regra. Mas geralmente quando eu tô assim, eu tô focada num objetivo, eu quero emagrecer, sei lá, quero queimar uns 2, 3 quilos. Aí eu não faço lanches. Eu também faço uma refeição bem completa no almoço. O que é uma refeição bem completa? Proteínas, sempre como carne, ou frango, ou peixe, enfim, dependendo. Ou ovo pode ser também. Proteínas, bastante proteína, porque como eu treino também, eu tô sempre comendo quantidade suficiente de proteína.
Muitos legumes, adoro legumes, porque eu acho que dá saciedade, eu gosto, eu acho gostoso. Então, tem que ser gostosa a comida também, né? Sim. Não pode ser ruim, senão você não aguenta. Então, bastante legumes. Salada eu não como muito, sabia? Folhas. Mas por Eu tenho preguiça. fase, sabia? Também. Às vezes eu como muito No inverno, salada, normalmente, a gente não quer comer salada. Não. Às vezes eu como mais salada, às vezes eu como mais legumes. Mas eu também sabe tenho que fase. isso tem muito a ver também com a parte da Ayurveda, né? Sim. Com o desequilíbrio equilíbrio e desequilíbrio dos chakras, né? Sim. Vata, Dos Pitta, doxas. dos doshas, ó. A gente já tá... Gente, É eu o não, horário. é o horário, eu já tô na minha higiene do sono aqui, controlando. Não, mas eu Desequilibrou também... os chakras, Já tô nos chakras, olha só, de tanto que eu falo isso. Os doshas, né? Doshas ou doshas, enfim, mas tem muito a ver, né? Mas eu Sim. também sou exatamente assim, no inverno não quero ver folhas na minha frente. E todo mundo fala, né, que desequilibra muito quando você tem a opção dos quentes e dos pratos mais frios ali, Sim. inclui as folhas, né? E que isso traz um desequilíbrio para a parte da Ayurveda e dos doshas. Eu não entendo muito dessa parte. Eu tô só aqui ouvindo. Até quero saber mais. Depois eu quero pesquisar. É, muito legal. Mas falando até da parte do intestino, comer salada à noite não é legal. Todo mundo Não? pensa, vou comer uma saladinha à noite e tal. É Não é bom, né? interessante. Às vezes pode deixar com mais gases, mas também varia, É, né? Tem gente que sente, depende tem gente da que não pessoa. sente. Eu sempre pergunto, assim, pro paciente, como é que tu se sente quando come salada à noite? Vai bem ou não vai bem? Aí eu sigo o que o paciente sente. assim. Qual Sim. seria a melhor dieta, assim, vou à noite, né? Que eu como à noite? Eu acho que é uma dúvida de grande parte da população o que comer à noite, porque justamente isso, um frango e salada, mas não é bom, né? Então, Depende. Eu acho que tudo depende. O que mas- seria melhor? Tem algo assim pra dizer, nossa, isso é legal? É que assim, depende também do horário do teu jantar. Então, vamos supor, se a pessoa janta às 6 da tarde, diferente de uma pessoa que janta às 9 da noite, às 10 da noite, entendeu? Exato. Então, assim, é bem individual em relação a isso. O que eu sempre digo é comer comida de verdade, sentir os teus sintomas, assim, observar isso. Então, por exemplo, de repente a Lari não se sente muito bem comendo folhas à noite. Mas tem gente que come folhas à noite e não tem desconforto. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, eu acho que é mais disso também. E eu sinto também assim, se eu não como nada à tarde, não tenho nenhum tipo de lanche, que eu só faço uma refeição completa no almoço e vou direto pro jantar, aí eu tenho fome de comida, que eu falo, né? Fome de comida, que é assim, repetir o que eu comi no almoço, por exemplo. Mas, se eu comi um lanchinho à tarde, eu não vou chegar à noite e ter vontade de comer um frango, um legume e tal. Aí eu como... Sabe o que eu como à noite? Adoro. Eu faço iogurte natural, whey e frutas. Porque aí fica bem levinho. Tá, É como se legal. fosse um docinho. É proteico. Então, pra mim, faz bem também. Então, muitas vezes eu como isso à noite. E eu também como cedo à noite. Geralmente, Qual horário? 6 da tarde Ótimo. é o horário que eu janto. E falo, Aí já pronto, entra agora... num jejum. Geralmente tu já faz entro no jejum jejum. de quantas horas, mais ou menos, todos os dias? Eu não conto mais também, mas 16 horas. Tá. Mas, por exemplo, se eu for jantar às 6 da tarde, eu acordo 6 da manhã, aí eu tomo o meu café geralmente com TCM, então eu já entro num jejum metabólico, já dá uma energia a mais, então eu consigo aguentar mais também. Mas se eu fizer um jejum calórico, eu vou ter fome mais cedo. Então, de repente, se me der 10 da manhã fome, eu vou comer. Hoje em dia, eu não tô mais com um objetivo, assim, não, eu preciso ficar tantas horas. Eu já fiz 36 horas de jejum. Uau! Eu já fiz Meu 36 Deus do céu. E aí? treinando os 2 dias. Foi. E muito bem. Só que assim, tem que ter Mas uma teu adaptação. Corpo, exato, era o que eu ia falar. O teu corpo estava acostumado exatamente. a isso. Não foi do nada que tu falou, Não, quando eu comecei... Gente, cuidado, não é bem assim. Não, quando eu comecei a fazer jejum, eu só conseguia de 12 horas. Eu não conseguia mais. Então, foi aos poucos, realmente. Então, faz 12 horas, tá tudo bem? Beleza, amanhã eu tento uma horinha a mais para ver o que você sente. Não deu? Continua nas 12 horas por uma semana, 2, até o tempo que você tem que sentir o seu corpo, né? Treinou em jejum, tá meio esquisito aqui, come, não vai fazer loucura. Ninguém pode fazer loucura, né? Tem que se conhecer seu corpo. Então, foi aos poucos. Aí, eu fui fazendo dieta cetogênica, que é uma dieta que também vai estimular você conseguir fazer mais tempo de jejum, né? Por conta da cetose, que o jejum também faz entrar em cetose.
Então, eu fui adaptando o meu corpo. E aí, foi realmente, assim, um desafio pessoal meu. Pensei, vamos ver quantas horas eu consigo ficar em jejum e treinando. Aí, eu consegui 36 horas e estava sem fome ainda. Falei, não, mas chega, não precisa mais. Aí, eu quebrei o jejum. Mas, realmente, é uma adaptação. Hoje, eu não tô mais... alguma coisa diferente, assim? Alguma... Nada. Sei lá, uma clareza mental Tá, maior? nesse alguma sentido. sensibilidade maior? Não, porque, na verdade, quando as pessoas fazem jejum espiritual, que muita gente usa, né, para essa finalidade, eu acho que a pessoa não toma café, não toma estimulante, não treina. Tá, ok. Então, eu ficava me ocupando. Eu tomava café, que vai tirar a fome, é um estimulante. Então, eu ficava ligada, tomava chá. Aí, eu não me lembro agora, porque faz tempo. Já tem uns 2, 3 anos que eu fiz esse jejum bem longo, mas... Não lembro se eu tomei alguma coisa, algum caldo de ossos, alguma coisa assim, que também vai dar uma energia. Então, não deu para sentir isso. Eu acho que se fizer um jejum para trazer clareza mental, essas coisas assim, tem que ser aquele jejum só água mesmo, sabe? Porque aí você fica limpa, 100%. Sim. Então, foi mais um desafio pessoal por conta de eu trabalhar com isso. Nesse então, teu jejum de 30 e poucas horas, você fazia alguma suplementação alimentar? Tomava só água com gás e limão e sal. Precisa tomar sal. Para não perder tanta água também. Exatamente, senão você desidrata muito. Então, o jejum, ele desidrata bastante, né? Porque você Mas perde não é o eletrólitos. sal de cozinha, né, gente? Não, sal integral, tem que ser ou sal rosa ou sal integral, não o sal refinado. Porque aí não vai ter todos os eletrólitos. Então, eu uso bastante sal integral, com meio limão, não vai quebrar o jejum. Água com gás, tem um pouco mais de sódio também, então ajuda. Então, te deixa mais hidratada. Evita dor de cabeça, essas coisas assim que pode ter também no jejum. Mas só isso. E no teu dia a dia, assim, como é que tu faz, assim, as tuas filmagens? Como é que tu se organiza, assim, com o teu trabalho, enfim? Geralmente, eu ia falar geralmente, mas eu ainda faço isso. Eu deixo fluir. Sério? Não se programa? Não. Sério, Lari? Eu achei que tu era, assim, tinha todo um schedule, alguma coisa assim, não. Às vezes, eu faço isso quando eu tenho alguma entrega para fazer, por exemplo. Uma publicidade, alguma coisa uma assim. publicidade, aí eu tenho que me programar. Ou eu tenho, por exemplo, é uma semana de abertura de vendas do programa. Aí eu também tenho que me programar, assim, quais são os vídeos que eu vou gravar. Aí eu escrevo, é tudo no meu bloco de notas mesmo. Eu escrevo a copy, né, que a gente chama de copy. Que legal. Eu escrevo. Tu mesma que faz tudo, então. Tudo. Uau. A cada quanto tempo você abre o programa? Todo mês tem. Todos a os gente meses. só ficou nesse último mês sem, porque eu estava decidindo ainda se ia ter o Fique Fit, se ia ser esse programa, se ia ser outro. Aí eu decidi fazer o Secar com Jejum. Mas é todo mês. Pensa que desde o Secar com Jejum também são 15 dias. São 15 dias. São 15 dias também. E tu não tem uma equipe nem nada, assim, te dando suporte? Não, de gravação, essas coisas de conteúdo zero. Eu faço tudo 100% sozinha, em casa, com meu tripé, com nem microfone, é tudo no celular. Cara, eu admiro muito. Nossa, e assim, muito. O conteúdo da Lari, gente, é muito bonito, é muito legal. Eu admiro, eu sou fã. Assistam, gente. Sigam lá. E vem cá, quem é a Lari em sua essência? Ai, essa pergunta, né? É difícil. Ai, demais, socorro. Dá um pause, pensa um pouco, depois a gente volta. Toma uma água. Mas eu dei uma pensada assim, gente, quem é a Larissa em essência? É porque tem tantas coisas que a gente pode falar que não dá pra uma coisa só definir. Mas eu sempre falo que, assim, uma característica minha, que eu acho que é uma característica boa, que me levou a fazer isso tudo que eu faço hoje, eu sou muito curiosa. Eu sou, desde criança, uma menina curiosa. Então, acho que a Lari, em essência, é uma mulher hoje muito curiosa, porque eu tenho curiosidade sobre a vida, sobre as questões da vida. Então, tanto as questões psicológicas, como a gente falou antes, quanto as questões do corpo humano. Eu sou muito curiosa. Então, assim, por isso que eu gosto de entender sobre nutrição, de alimentação, como que aquele suplemento vai agir no meu corpo. Por isso que eu leio todos os rótulos. O que tem aqui? Eu vi, a Lari pegou, já vi ela. Eu já li inteiro, assim, eu falo, o que tem aqui? Mania de Nutri já. A gente pega os negócios e a gente já olha. Então, é por isso. Eu acho que a Lari, em essência, é uma mulher muito curiosa pelas questões da vida e que busca sempre melhorar. Eu sempre busco melhorar e evoluir. Porque eu penso o seguinte, para eu ajudar o próximo,
eu preciso ser boa primeiro. Então, eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. E se o que eu tiver não for bom, eu não vou conseguir dar o melhor para o outro. Então, eu sempre busco me melhorar em todos os aspectos. É uma busca eterna, né? Busca Porque eterna. quando a gente acha que resolveu uma coisa, vem outra mostrando que não. A gente passou a fase, a gente fala, opa, veio outra, não era a última ainda. Exatamente. A máscara de oxigênio novamente, né? A gente Sim. se ter como prioridade. Exatamente. Então, por isso que eu sempre busco fazer o melhor para mim, para conseguir passar para outra pessoa também o meu melhor. Então, acho que a Lari, em essência, é isso. Assim, é uma mulher curiosa pela vida. Ô, Lari, e como você encontra o seu equilíbrio? Ai, vamos ver como é que eu encontro meu equilíbrio. O que te É difícil deixa também. equilibrada? Eu acho que sempre me voltar para mim mesma. Porque muitas vezes eu me perco. Eu me perco de mim, assim, muitas que bom vezes. Que tu falou isso, importante. Sim, eu me perco, vixe, muito, assim, a minha cabeça vai para vários lugares. Aí, quando eu percebo isso, falo, Volta. peraí, Larissa. Aí eu leio muito sobre essa parte que eu falo da psicologia, porque eu gosto de me entender. O que está acontecendo comigo, que eu estou perdida de mim mesma? Então, deixa eu me resgatar Que aqui. legal. Então, eu volto para mim, eu silencio. Então, acho que é assim que eu busco o meu equilíbrio, porque a gente se desequilibra muito, em várias vezes na Não, nossa Não, até, vida. até É. mesmo trabalhando com rede social. Eu ia dizer. É Sim. bombardeio o tempo inteiro. Né? Sim. Ah, comparação, não tem jeito. A gente olha, é porque essa pessoa está fazendo isso, será que eu não deveria também? Então, comparação existe. Aí que eu vejo que eu estou me perdendo de mim. Que eu falo, peraí, Larissa, o que essa pessoa está fazendo é ela. Quem é você? Muito volta bem. para cá. Maravilhosa, maravilhosa. Então, Deixa é um isso. recadinho para as mulheres que estão querendo emagrecer, que estão em busca, né, de uma dieta. Deixa um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo. Vamos lá, um recadinho, meninas. Eu sempre penso o seguinte, nós somos responsáveis pela nossa mudança. Então, exatamente, nós somos 100% responsáveis pela nossa mudança. Então, eu acho que todos nós aqui somos apenas canais. A gente passa informações, conhecimento, histórias, experiências de vida, mas quem vai fazer vai ser você. Não tem jeito. Então, assim, autorresponsabilidade tá sempre nas nossas mãos, a mudança. Quer emagrecer? Qualquer pessoa pode. Não tem idade, não tem essa. Porque eu já tô com uma... Eu tô Não, na menopausa. mãe, né? Minha Tua mãe mãe super emagreceu. Eu sempre maravilhosa. falo da minha mãe. Minha mãe, eu falo porque, assim, eu Case mesma... De sucesso. Total, meu maior case de sucesso. Além de ser minha mãe, que eu falo, meu Deus, que bom, né? Que Que bom, saúde. é verdade. Melhorou a autoestima dela. Então, eu acho que emagrecimento, ele tem a ver com autoestima. Muito. Ainda mais mulher, né? A gente... Se a gente não tá bem com o nosso corpo, a gente estraga tudo. Verdade. A gente não consegue usar aquela roupa que a gente quer. Eu já tive muito isso. Não quero usar esse vestido porque tá marcando minha barriga, não sei o quê. Eu tinha muito nas épocas de compulsão. Então, quando eu entendi que nós somos responsáveis pela nossa mudança, não é o marido, que muita gente fala, é porque eu tenho que cozinhar para o meu marido, eu tenho que cozinhar para os meus filhos, aí é muito difícil, no meu trabalho eu como fora. Isso é desculpa, porque quem quer, faz. Dá E eu um sempre jeito. falo da minha mãe tendo que cozinhar para o marido. Minha mãe era obesa, emagreceu 20 quilos. Uau. Depois dos 60 anos, sem remédio, sem cirurgia, sem nada, Ou fazendo seja, o jejum. santo de casa fez efeito. Fez, aí, né? exatamente. Muito bom. Então, acho que o recado é isso, é decidir, gente. Só decide, vai aos poucos, se não consegue, mas vai. Tem que fazer. Maravilhosa. E pra gente finalizar, qual é o maior sonho da Lari? Nossa, Uau, qual é o meu maior forte, hein? sonho? Ai, gente, a minha resposta é muito simples, porque é a resposta que eu sempre dei. Eu sempre busco ser feliz. Então, assim, fazendo as coisas que eu amo, tendo a minha liberdade, que eu sou sagitariana. Então, assim, liberdade para mim faz parte da minha felicidade. Aí eu falo de liberdade, que é também ter minha independência financeira, ter minha liberdade de escolha da vida. Então, eu sempre busco aquilo que me faz bem, aquilo que me faz feliz. Se não está me fazendo feliz, eu falo, não, aqui não é o caminho. Então, meu sonho é sempre esse, assim, é buscar aquilo que me faz feliz. Muito bom, Lari. Obrigada. Obrigada a bate-papo. vocês. Amei também. Que bom, Amei que bom. muito. Pessoal, se vocês gostaram, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram,
Pode Elas em Equilíbrio, É gente. isso aí. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Com mais conteúdos para vocês.